Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui também tudo bem, apesar dos pesares, apesar das confusões desse planeta confuso, esse planeta guerreiro. Aqui esquentou um pouquinho, chegamos a 10 graus positivos, mas mais uma tempestade se aproxima. Agora é a época das tempestades, das grandes tempestades. Se formam lá em cima da Noruega, descem pelo Mar do Norte, atingem a Inglaterra e vêm para cá. Mas aqui é vento pra caramba, venta muito, ventos de 100, 110 quilômetros no litoral, nós estamos pertinho do litoral. É só ficar dentro de casa quietinho, se abastecer, que não tem problema não. E a Holanda não falta luz. É dificílimo faltar luz. Não pode faltar luz aqui. É proibido. Se faltar luz aqui é um desastre total. Mas está muito bom. O clima está um inverno gostoso, não tem nada alarmante. Quem gosta de fazer alarde são os canais aí malucos. Estão colocando que a Europa está assim, que a Europa está assado. Mas ninguém entende nada de Europa. Enfim. Nós temos falado sobre vários assuntos nos vídeos. Eu temos tocado na Kali Yuga, deu polêmica pra caramba. As pessoas gostaram, outras não gostaram muito. Como eu falei, a interpretação do Kali Yuga é tão vasta que você ficaria dias pegando cada uma interpretação, tentando entender como é que cada um coloca essas datações baseadas em conhecimentos astrológicos, etc. É muito complicado. Falar sobre o hinduísmo, falar sobre os Vedas, você precisa fazer um curso superior, de nível superior na Índia. É extremamente complexo, mas é fascinante. Nós vamos continuar a falar sobre isso. Falar sobre a Batalha de Kurukshetra, onde provavelmente se usou armas de destruição em massa, cujos efeitos nós vemos até hoje. Mas vamos falar hoje sobre uma viagem interestelar, que é um assunto mais leve. Vamos sair um pouco das guerras, das confusões, que o mundo está muito louco. Né? Nosso canal não é um canal de geopolítica. Nós somos um canal de bate-papo. De vez em quando a gente dá uma pincelada, faz um recorte ou outro. Mas vamos falar sobre as viagens interestelares, assim como a Star Trek, o pessoal da série Enterprise, entre outras, conseguem fazer isso tão facilmente. Dobra 1, dobra 2, show solo, dobra 4, engage. Pois é, seria tão fascinante se pudesse ser assim. Ou simplesmente tocar num computador e chegar e falar, marcar, eu quero ir para Eridanos, a constelação de Fênix, calcular a rota, engage, e num salto estaríamos lá. Mas não é bem assim. Nós estamos muito longe dessa fantasia ou dessa hipótese. Ok, existem muitos estudos sobre isso, muitos, diversos estudos, inclusive feitos por organizações governamentais como a NASA, os departamentos de pesquisa da Agência Espacial Europeia, Chinesa, Russa, não se iludam. Todo mundo pesquisa uma forma de sair dessa prisão que nós estamos. E com os foguetes do Elon Musk, ou seja lá de quem for, não vamos sair nunca do sistema solar, quando muito chegar a Marte. Nós estamos mandando sondas. O Japão mandou agora uma das sondinhas, parece uma bola de beisebol. E parece que nós nunca fomos lá. Isso também é outra polêmica. Por que não conseguimos mais voltar à Lua? Vamos chegar lá. Tem um assunto interessante sobre isso. Mas vamos conversar sobre o que pode ser o sistema de navegação e o sistema de propulsão desses UAPs. Nós não podemos sair daqui e chegar à estrela mais próxima. É impossível. Então, nós temos a barreira, até então, da velocidade da luz que restringe as viagens espaciais interestelares e intergalácticas. Porque mesmo que existisse uma nave espacial que pudesse viajar na velocidade de 299,792 km por segundo, todo mundo arredonda para 300 mil km. Mesmo que existisse essa nave e ela viajasse um ano-luz, né, a velocidade da luz, seriam necessários 4,3 anos-luz para que essa nave alcançasse a nossa vizinha mais próxima, a estrela conhecida como Alfa Centauro. Mas eu mostro para vocês aqui no planetário. Alcançar sistemas solares ou galáxias localizadas a distâncias maiores poderia levar centenas e até dezenas de milhares de anos-luz. Anos-luz. Einstein, ele disse que apenas a própria luz pode viajar à velocidade da luz e, portanto, nada feito de matéria sólida, como uma nave espacial construída na Terra ou em qualquer outro lugar do universo,
poderia atingir a velocidade da luz e muito menos e mais rápido do que ela. Muito bem, se essas restrições forem válidas, então qualquer extraterrestre inteligente que possa existir teria que usar velocidades abaixo da velocidade da luz para se moverem pelo universo. E com isso, não fariam contato com o nosso planeta. Seria muito difícil. E não poderiam chegar aqui vindo lá da terra natal deles. Então, tudo que é relativo ao fenômeno OVNI é mentira, é fantasia. Eles não podem vir para cá, nós podemos ir para lá. Existe um abismo intransponível. Então, esses caras podem ser aqui do nosso sistema solar, mas nenhum planeta além do nosso tem condições de vida igual a nossa. Nenhum deles. Até onde nós podemos saber. Outra questão. Eles podem ser interdimensionais, mas isso é uma outra história. Então, como é que eles podem fazer para fazer essa viagem? Os cientistas acadêmicos, muitos deles, há uns anos atrás, seriam ridicularizados de falar sobre isso. Atualmente existe uma gama muito grande de cientistas acadêmicos de várias universidades famosas trabalhando em cima dessa hipótese. Existem patentes, eu já mostrei em outros vídeos, já de motores de dobra, de como se fabricar motores que anulam a gravidade e que se aproveitam da energia eletromagnética. Mas vamos começar por aqui. Bom, uma das teorias, a teoria científica, sugere que o espaço pode ser comparado a uma folha de papel e que viajar através do espaço, da parte inferior da folha do papel para o topo, pode levar milhares de anos. Mas a teoria vai além, dizendo que o espaço, como uma folha de papel, pode ser dobrado, né? Vocês podem dobrar o espaço, fazer um furo, né? Como se fosse essa caneta aqui, e você pular de um lado para o outro, né? Então, vai dizendo que o espaço pode ser dobrado ao meio ou em quartos, fazendo com que o topo da página fique posicionado em uma camada diretamente abaixo, né? De acordo com essa teoria, isso faria com que o espaço no topo da página dobrada ficasse apenas alguns quilômetros no espaço da parte inferior da página, do tempo dobrado. O truque, então, é produzir um buraco de minhoca através do papel dobrado, que seria o tecido do espaço, e pilotar uma nave espacial através do buraco de minhoca. Bom, isso não é maluquice não, hein? É uma teoria científica real proposta por cientistas aqui da Terra, altamente reconhecidos, uma série deles, Michio Kaku, por exemplo. Então, isso está na prancheta ainda, como criar um buraco de minhoca em um espaço dobrado. E para qualquer nave espacial viajar dessa distância, né, mesmo dentro do nosso espaço, do sistema solar, ela teria que transportar uma quantidade inimaginável de combustível para ir e depois para voltar. Bem, o uso de motores da propulsão iônica, que está tão em voga atualmente, alguns países estão pesquisando, resolve até certo ponto o problema do combustível interplanetário. Mas esses motores não chegam nem perto de impulsionar uma nave à velocidade da luz. Vai levar anos e anos no tempo de combustível, mas também vai igual uma tartaruga. A ideia de usar a antimatéria como combustível é definitivamente uma possibilidade. A antimatéria composta de antiprótons, posítrons e nêutrons produz mais energia do que qualquer outro tipo conhecido de combustível. E essa vasta produção de energia ocorre quando a antimatéria entra em contato com a nossa matéria. Lá no laboratório Fermi, dos Estados Unidos, estão tentando fabricar antimatéria, mas serão necessários, no ritmo que eles estão indo, milhares de anos para produzir antimatéria suficiente para uma viagem só de ida a Alpha Centauri. Isso na velocidade abaixo da luz. E essa viagem levaria centenas de anos. E aí nós vamos vendo que o espaço pode ser dobrado. A velocidade da luz pode ser excedida ou a velocidade da luz pode ser reduzida em algum grau. Então, as respostas a essas duas perguntas, são casos diferentes. Os extraterrestres criaram uma tecnologia que lhe permite utilizar o conhecimento avançado que possuem sobre a estrutura da luz, bem como sobre como a luz realmente viaja nas vastas áreas do espaço-tempo. Existem, entre um sistema solar e outro, entre o nosso sistema solar e o mais próximo, e entre todos os outros sistemas solares do universo, existe um fenômeno que pode facilitar essa viagem. E assim como as excursões de uma galáxia para outra também estão ao alcance desses extraterrestres que atualmente visitam o nosso planeta. Eles devem ter uma maneira de fazer isso. E chama-se luz manipulada.
a manipulação da luz. Vamos ver como é. Luz manipulada. Deixa eu rolar aqui. Deixa eu manipular o meu computador. A luz manipulada. Há mais de 40 anos, sabe-se que numerosas culturas extraterrestres há muito processo, uma tecnologia para atravessar essas vastas distâncias que existem entre as estrelas e as galáxias. A base dessa tecnologia é conhecida como luz manipulada. Alguns experimentos com luz nos dizem que a luz existe na forma de minúsculos pacotes de energia chamados fótons. Outros tipos de experimentos dizem que a luz existe na forma de ondas. Na verdade, a luz existe em ambas as formas. Ela sempre se alternando para frente ou para trás. Isso de uma forma ou de outra, né? À medida que ela se move para fora da sua fonte a 299,792 km por segundo ou 300 mil km por segundo, para ficar mais fácil. Isso é chamado de fator governante. O processo de luz manipulada, ele cancela o fator governante e apenas converte a luz na forma de ondas ou na forma de fótons. Depois disso, qualquer forma de luz manipulada não tem limite quanto à sua velocidade. Ou seja, ela pode ser manipulada para viajar mais rápido que a velocidade governada da luz, ou para viajar mais devagar que a velocidade governada da luz. Uma espaçonave que usa a luz manipulada como força de propulsão pode ser acelerada além dos limites da velocidade normal da luz. Existem limites impostos à nave espacial, que essas naves espaciais prováveis, que se relacionam com os materiais com os quais a nave é construída. Tem materiais exóticos. Ninguém sabe exatamente como é que esses OPs são construídos, discos voadores, etc. Pode ser que tenha alguns pedaços por aí, como existem algumas teorias, como comentaram os whistleblowers, o pessoal que começou a falar no Congresso americano, que os Estados Unidos têm pedaços de naves. Estão tentando replicar aquele material, mas são materiais desconhecidos. A Rússia também e a China também. Então, essas limitações não entram em ação, no caso, até que a nave tenha excedido em muito a velocidade normal de governo da luz. Uma vez que o fator governante da velocidade da luz é eliminado, né, as leis da física se ajustam à nova situação e a nave não está sujeita à regra física que nós conhecemos. Um aumento na velocidade é igual a um aumento de massa. Isso é a teoria que todo mundo sabe, né? Enquanto a energia propulsora da nave espacial é a luz, qualquer fonte de luz pode ser concentrada e convertida numa forma manipulada. A luz de qualquer estrela, até mesmo de uma vela, pode enviar uma nave espacial ao seu destino distante. O processo de luz manipulada funciona por causa de certos fatores físicos sobre a luz e sobre a estrutura do universo, que os cientistas desconhecem. Ninguém sabe exatamente como é que isso funciona. Esses fatos erradicam totalmente as teorias atuais que limitam as velocidades das futuras naves espaciais a menos que 300 mil km por segundo. E, em primeiro lugar, o nosso sistema solar é, na verdade, uma lente. Aí é que entra toda a teoria. É como se todo o nosso sistema solar fosse uma lente, uma cúpula, né? Uma lente biconvexa. Então, esse sistema todo tem uma borda, que é o limite, no qual não existe mais influência gravitacional do Sol. Vou mostrar depois na imagem. Entendeu? Essa lente, todo o nosso sistema está contido dentro dessa lente, sistema solar, né? O Sol exerce uma influência incrível, mas até um certo limite. Depois isso vai diminuindo e acaba. É o limite. Pois é, esquentou por aqui. Nada, os aquecedores estão ligados. Bom, continuando com essa história, é complicada, porque são várias teorias, vários cientistas. É difícil explicar em pouco tempo. Existem fórmulas matemáticas complicadíssimas para explicar essas teorias. Eu não vou ocupar vocês com isso. Quem tiver mais interesse em entender de física e matemática avançada, eu vou citar os livros aí. Então, o que nós podemos tirar, a conclusão que nós chegamos é que os extraterrestres podem chegar até aqui vindo do seu mundo natal. Na verdade, eles podem chegar aqui de qualquer lugar do universo. É uma questão importante que deve ser feita. Há quanto tempo eles estão fazendo isso? Há quanto tempo eles estão manipulando a luz? Manipulam a tecnologia da luz? Durante milhares de anos, centenas de milhares de anos, ou mesmo milhões de anos, registros de avistamentos de OVNIs desde a época do Antigo Egito, dos Sumérios,
indicam que esses extraterrestres tinham capacidade de voo interestelar há pelo menos 5.000 anos, ou interdimensional. Com a luz manipulada sob seu comando por pelo menos 5.000 anos para usá-la, imagine onde eles estiveram e quantos milhões de civilizações inteligentes eles encontraram. Por aí. A próxima pergunta é: o que nesse imenso e belo universo torna o nosso mundo tão interessante para eles? Pois é, já conversamos sobre isso. Talvez nós sejamos uma commodity. Sabe-se também que a movimentação da luz manipulada é atualmente usada por diferentes raças extraterrestres. Essas múltiplas raças extraterrestres estão, obviamente, a cooperar entre si em projetos que ocorrem em outros locais do universo. Projetos que que devem envolver a Terra. E isso soa como uma federação. Não é? Pois é. E assim nós teríamos a resposta para a pergunta feita acima. Né? Então, para deixar bem claro as razões dos extraterrestres, logicamente, eliminaremos o mistério dos OVNIs, camada por camada. Vamos tirando essas camadas para poder entender. Claro que tudo isso é uma hipótese. Eu já comentei que nessa área que nós estamos aqui, todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Ninguém é dono da verdade. E a surpresa dá mais no final do vídeo, quando eu vou falar sobre esse autor, que eu tenho feito os vídeos sobre ele, que é o Alan, não sei se dá para ver aqui, isso. Dragons and Chariot, by Wesley H. Batman. Ele é um cara incrível, ele tem várias patentes, ele tem PhD, tem doutorado em física, matemática. Esse aqui é outro livro dele, esse aqui nosso filho trouxe de Londres. Knowledge from the Star, Wesley H. Batman. Tá difícil porque é o reflexo da luz, mas está aqui. Esses livros são difíceis de serem encontrados, muito difíceis. São raros. Você pode encontrar na Amazon, mas não na Amazon Brasil, e não tem em português. O Wesley, ele foi muito amigo do Roddenberry, o criador da série Star Trek. E todo mundo sabe que Roddenberry fazia parte do grupo dos 9. Eles canalizavam. O Wesley Batman canalizava também. Eu já falei para vocês aqui no canal que eu não dou a mínima para essas canalizações de mensagem New Age, que não trazem nada, apenas mensagenzinha New Age. Concentrar na luz lilás, etc. Gente que casou com um astronauta de Orion. Tem umas meninas aí que têm namorados, ETs da frota estelar, e vai por aí afora. Esses caras trazem alguma coisa, ele tem patentes registradas para motores de dobra. É diferente. Essa é a canalização que interessa. Assim como Roddenberry, que fazia parte do grupo dos 9, criou uma série de televisão que tem mais de 50 anos e está aí, bombando ainda. Várias, com o Capitão Kirk, Worf, com Spock, com a nova geração, com as que tem agora lançados as novas séries, Deep Space Nine, que eu amo. Todas elas são baseadas no que ele canalizou. Presta atenção nisso. É muito interessante. Muito interessante. Pois é, então nós estamos trabalhando aí com forças gravitacionais incríveis. O Sol segura, ele termina, tem uma hora que o Sol não exerce mais influência alguma, e então não se vê mais nada. E aí há esse salto, que eu mostrei para vocês, de uma forma bem resumida, bem básica, né? Que nós precisamos entender o conceito. Precisamos entrar em complicadíssimas fórmulas matemáticas. Bem, um cientista que está explorando isso de uma forma incrível, eu estou deixando aí embaixo também no vídeo a imagem dele, com a ficha dele, quem quiser pesquisar, tem livros publicados, trabalhos acadêmicos. Como se manipula a luz, como a luz pode ser manipulada. Tá? E um outro físico, esse é de 1885, de Johann Jacob Balmer. Ele trabalhou com vários números e que representavam os comprimentos de ondas do espectro do hidrogênio. Estou mostrando para vocês, quando você joga a luz no prisma, ela se decompõe em várias cores. Por causa disso, pode saber que tipo de assinatura tem uma estrela. Cada estrela tem um código de barras, de cores. É um código de barras. Você sabe o código de barras da estrela tal, você comanda o seu computador, programa para aquela estrela e faz o salto. Tecnicamente, eu não sei explicar como faz.
mas vamos chegar lá. Então, esse físico de 1885, no século XIX, então ele conseguiu calcular o espectro do hidrogênio, encontrou uma fórmula que expressava matematicamente o comprimento da onda de linhas. E era a equação dele, eu não vou ler aí para vocês, que é muito complicada. Ele fala sobre a tal assinatura. Quem quiser procurar, é só procurar Johann Jacob Balmer. Vai ter o trabalho dele lá com toda a explicação científica. É extremamente complicado. E no final ele chega a um número, isso é que é interessante, quando ele chega a constante de Balmer, onde ele prova que a luz poderia ser manipulada, a luz poderia ser governada se ela fosse convertida em luz manipulada. Então uma nave extraterrestre seria capaz de manipular a velocidade da luz, que aparentemente cancela o efeito da impedância que existe dentro de qualquer esfera solar de hélio, como é o nosso Sol. E essa impedância não existe fora da esfera de hélio. Mas vamos lá. Isso aí é a teoria, né? O Roddenberry, ele estava lendo o trabalho desse cientista, olhando as equações, e ele chegou, também não adianta tentar explicar como, que é uma contarada, nossa senhora, é muita matemática. Ele conseguiu chegar à conclusão de um número, ele entra em contato, isso no início de 1960, com o Gene Roddenberry, o criador da série Star Trek. Ele disse que sentaram no escritório que ele tinha na época, que chamava-se Mind Research Foundation, em Hollywood, na Califórnia. E lá eles discutiram o enredo da série. Ele estava com alguns problemas na série, Roddenberry. E no decorrer da nossa conversa, o Wesley falou sobre ele queria criar um número de registro da Federação para a Enterprise. E ele estava calculando as distâncias existentes entre as diversas linhas espectrais do elemento do hidrogênio. Ele disse que estava com aqueles cálculos na frente dele, e ele mencionou então a linha espectral de Balmer, M3, de 6,561 angstrom. E ele foi fazendo os cálculos, separando as linhas, aí, uma confusão incrível de matemática, e chegou ao número 1,701 angstrom. Gene Roddenberry escreveu esse número no seu bloco de notas e disse: parece bom. O Wesley depois ficou surpreso quando o programa foi ao ar na televisão e ele viu que Roddenberry tinha usado a sugestão, né? E ele disse que sentia prazer na época incrível quando a Enterprise se movia na tela da TV dele, exibindo o número de registro NCC 1701.18, que é aquela nave que eu mostrei a vocês no início do vídeo, que ficou o número básico da nave Enterprise. Como as coisas se encontram, né? Então, na época também o Roddenberry tinha interesse em saber como é que ele ia impulsionar essa nave, a Enterprise. A ciência da década de 60. E ele queria um sistema que fizesse essa nave pular de estrela em estrela. Ele estava esperando uma nova ideia. E no final ele acabou se contentando com os meios que foram inventados e usados por escritores de ficção científica durante décadas, que é o Warp Drive, Warp 1, Warp 2, né? Dobra 1, dobra 2. E depois ele ligou para o Roddenberry e explicou a ele: puxa, você não falou comigo antes, senão eu teria te dado uma outra informação mais correta, né? Ele tinha interesse especial numa ideia que o Wesley sugeriu, que agora é conhecida como a primeira diretriz da Federação. E ele acredita que se o encontro dele com o Roddenberry tivesse ocorrido há alguns meses, talvez nunca tivéssemos ouvido o Capitão Kirk ou o Sulu falar fator 5, dobra 5, Warp 5. Engage. Mas em vez disso, teríamos ouvido o Capitão Kirk falar: defina o bloqueio da navegação espectral no Altair 3 e ative a luz manipulada. Incrível, né? Teria sido muito interessante. Pois é. Então, esse assunto é extremamente longo. Eu sempre falo com vocês, eu faço 30 minutos de vídeo no máximo, para que vocês se sintam instigados a investigar. Tudo isso é na internet. Desculpem. Fora do chá. Eu vou continuar com esse assunto, na medida, como eu comento sempre nos vídeos que eu produzo para vocês. Eu vou no assunto, eu saio, eu vou para o outro, para não ficarmos num monólogo, apenas aquele monotema, só um único tema. Todos eles se entrelaçam. E uma coisa seríssima que eu tenho que falar com vocês é que o mundo está muito conturbado. Nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, está à beira de uma guerra civil,
Temos guerra na Europa, Oriente Médio, temos guerra lá no Oceano Índico. O mundo está em convulsão. E tem agora o pessoal de Davos, esses criminosos que se reúnem em Davos, tentando manipular todo o nosso mundo. Tem essa elite tentando controlar tudo e todos, e vem agora com a história da doença X. Pode ser a nova pandemia. Então é muito importante que vocês façam arquivos de tudo que vocês têm. Copiem todos os vídeos que vocês gostam de qualquer canal, não só o nosso aqui, mas dos outros canais. Baixem livros em PDF que interessem a vocês, porque provavelmente, se um dia eles tirarem a internet do ar, quando ela voltar, vai voltar diferente. No Brasil, não preciso nem falar isso, né? Tem uma banda de bandidos aí no Supremo Tribunal que estão implementando a censura total no Brasil, uma ditadura que vocês estão vivendo. Não tenho nenhum medo de falar, devo nada sacana. Então, vocês procurem gravar, registrar, porque depois vai ser difícil encontrar. Eu tenho vários arquivos de PDF, em pendrive, mais de 500, em cada um deles tem 400, 500 livros. Pra vocês terem uma ideia. Eu não vou ler todos, evidente, se não dá tempo, não terei vida para tanto. Mas é o meu arquivo de pesquisa e vai servir para meus filhos e para meus netos. Nós não sabemos o mundo que vem por aí, é um mundo de incertezas. Ok? Então se cuidem. A humanidade vai sobreviver, sempre sobreviveu. Esses canalhas vão cair. Se cuidem, um grande abraço meu e da Magdalena e até o próximo vídeo. Bye, bye. Como nós vemos nessa imagem, o nosso sistema solar é, na verdade, como uma lente que se estreita até uma borda. E esta borda é o limite além do qual não há influência gravitacional do Sol. Essa borda, ou limite, é chamada de heliopausa. Nós vemos aí que, saindo dessa região da heliopausa, é um breu total, void, não tem nada. Você não vê absolutamente nada, deve ser uma coisa terrível. Você só pode enxergar o outro sistema de dentro de uma lente solar. Você vai enxergar a outra lente solar. Na imagem nós vemos aí as duas naves, a Voyager 1, a Voyager 2, já chegando no limite da influência solar, chegando na proximidade da borda da heliopausa. Logo depois é uma radiação fortíssima, ninguém sabe exatamente o que existe depois. Vamos saber se elas conseguirem, as duas naves, romper essa barreira, porque elas inclusive diminuíram sua velocidade. É uma terra desconhecida. E aí a nossa nave, no meio caminho entre uma heliosfera e outra. Entre as duas, não existe nada. E com a manipulação da luz, essas duas heliosferas se juntam e a nave faz então o salto. Aquele tão famoso salto interestelar, que todos nós sonhamos que um dia seja conseguido. A teoria existe, tem vários cientistas trabalhando com isso. A questão é descobrir como fazer isso. Aí está o pulo do gato. E aí uma imagem mostrando como é o céu estrelado dentro da lente estelar e como é o céu estelar. Não tem estrelas fora da lente solar.